Nós estamos aqui reunidos com com o Vice-Presidente do Governo, no sentido de perceber quais eram as linhas principais que estão apresentadas neste orçamento suplementar. E basicamente é um orçamento que visa enquadrar todas as despesas e todos os encargos e o aumento dessas mesmas despesas em que o Governo incorreu no sentido de fazer face à pandemia. Com efeito, essa acomodação que é diferente daquilo que estava previsto no orçamento para 2020. Essa acomodação é feita neste orçamento e, acima de tudo, materializa aquilo que foi uma resposta que até agora tem sido eficaz e, por outro lado, também o orçamento visa continuar todas estas questões relacionadas com a pandemia, mas aqui já numa fase não de domínio da doença, mas de diminuir as consequências económicas, nomeadamente as questões relativas à entrada de pessoas de fora nos aeroportos, que isto tem um acréscimo de custos, as questões relacionadas com a dinamização da economia, que também são muito importantes e que são talvez as consequências que se espalham mais no tempo e, portanto, o orçamento visa dar essa mesma resposta. Contanto com já a decisão do orçamento apresentado a nível nacional, que permite às regiões um endividamento de cerca de 10% do seu produto, sensivelmente 480 milhões de euros. A pena é que a Madeira e os Açores tenham que esperar pelas decisões e pelo orçamento nacional, quando estas mesmas decisões poderiam ter sido tomadas sem a obrigatoriedade de haver um orçamento a nível nacional, porque estaríamos aqui a falar apenas na autorização de endividamento, estaríamos aqui a falar na suspensão da norma da Lei de Finanças Regionais que tem a ver com os excedentes orçamentais. Todas estas decisões, volto a realçar, todas estas decisões poderiam ter sido tomadas fora e sem ser em sede do Orçamento Suplementar Nacional. Infelizmente não foi essa a posição do Governo da República, da Assembleia da República. Temos que aguardar pela realização do Orçamento Suplementar Nacional para depois apresentarmos o Orçamento Regional que acomode todas estas alterações causadas pela pandemia. É pena que assim seja, é pena que não haja rapidez neste tipo de tomada de decisões, quando vemos outro tipo de rapidez em relação a tantas outras situações, nomeadamente em relação à TAP, nomeadamente em relação aos municípios, e as regiões autónomas, como sempre, são o parente menor desta relação entre o Estado e as suas regiões. Essa demora cria problemas adicionais? Não, felizmente o Governo Regional tem podido, dentro dos instrumentos orçamentais que tem disponíveis, tem tido a possibilidade de ir acomodando essas situações, mas é óbvio que estes processos chegam a uma altura que já não têm por onde caminhar adicionalmente e, portanto, aquilo que poderia ser um processo decisório mais rápido, aquilo que poderia ser uma flexibilidade muito maior por parte dos governos regionais no sentido de responder a este tipo de consequências, acaba por ser comprometido, ou de certa forma comprometido, sem a elasticidade necessária, por atrasos em decisões que podiam ser perfeitamente tomadas fora de um cenário, de um quadro referencial que é o Orçamento Nacional.